Então hoje eu vou te explicar de maneira bem detalhada a razão por trás da adição de 2.000 ações de soja 3 no meu portfólio de investimentos, um pouco mais de R$20 mil logo na primeira semana do mês de abril. Levando a análise fundamentalista como método principal na valoração do negócio, eu vou começar explicando a você 3 indicadores essenciais em uma análise de ações. Na sexta-feira do dia 4 de abril de 2025, eu comprei 1.900 ações de soja 3 por R$10,19. 3 dias depois, eu adicionei mais 100 ações por R$10,03 na minha carteira de investimentos. Isso totalizou 2.000 ações de soja 3 com a cotação em queda. Agora, para quem busca investir e criar patrimônio no longo prazo, entende que imediatismo traz mais prejuízo do que benefício, você está no vídeo certo. Todo mês eu vou trazer um vídeo novo explicando análise fundamentalista de um jeito que você só encontra pagando em cursos de investimentos. E aqui você acompanha de maneira gratuita. É provável que eu mude de ideia no futuro e mude esses vídeos de modo público para modo privado, então aproveita enquanto é tempo. Primeiramente, eu quero deixar bem claro que as informações passadas nesse vídeo possuem intuito único de educação econômica e financeira e não devem ser vistas como sugestão de compra ou venda de ativos. A Boa Safra ela surgiu em 2009 com a família responsável pela sua fundação e gerenciamento, já estando presente no ramo por mais de 40 anos, se tornando um dos principais produtores rurais na região. A empresa ela também oferece tecnologia de ponta quando a gente fala na produção de sementes em mais de 70% dos estados que produzem soja no Brasil. E a empresa ela anunciou a abertura de capital aberto na B3 em 2021, portanto é uma empresa relativamente nova na B3. Mas a Boa Safra, mesmo sendo uma empresa nova, ela apresentou já um crescimento de mais de 130% no lucro líquido quando a gente compara o ano de 2020 com o ano de 2024. Muito interessante, né? Quando a gente fala de lucro líquido, o ano de 2024 foi um ano desafiador para a empresa, porque quando a gente compara com o ano anterior, 2023, a empresa teve uma queda acentuada do lucro líquido por questões ambientais, climáticas, políticas, tanto nacionais quanto internacionais, e a própria volatilidade do câmbio, né? Lembrando a você que as commodities, internacionalmente, elas são negociadas com o dólar sendo uma moeda principal. Então, quando o dólar oscila em relação ao real, as empresas também têm uma oscilação nos resultados anuais. A companhia, ela vem se consolidando em um mercado segmentado, mesmo com essas volatilidades acontecendo, mostrando um crescimento alto e muito acima da média do setor nos últimos anos, e é uma empresa considerada sólida no setor, principalmente pelas questões financeiras e também na questão do crescimento do lucro líquido e faturamento, principalmente também pela questão do controle familiar da empresa, que tem mais de 40 anos de experiência no ramo. Mas quando a gente fala do Brasil, a gente vê com bons olhos, né, a questão da gerência familiar. A gente tem vários exemplos bons, alguns deles sendo a família Madi, as famílias que fundaram a WEG e o próprio Banco Itaú, que são empresas de controle familiar. A empresa também apresenta um potencial de crescimento de até 76% no segmento onde ela foi pioneira no Brasil, sendo essa empresa com uma ampla vantagem, já que ela foi pioneira em relação às concorrentes. Então a gente chega à conclusão que caso a empresa Boa Safra ela consiga fazer com que esse potencial de 76% de expansão no mercado onde ela é pioneira se torne realidade, o acionista ele vai ser beneficiado no longo prazo, porque as ações elas vão experimentar valorização no mercado financeiro, tanto quanto o faturamento e o lucro líquido também vão aumentar. E agora a gente acessa um dos meus sites favoritos de busca e análise fundamentalista, o Status Invest. Lembrando a você que eu não tenho nenhum incentivo financeiro para anunciar esse site, e quando a gente entra no site e coloca o ticker da empresa no buscador do site, obtemos alguns indicadores bem interessantes. Lembrando que ticker ele é basicamente o código para localizar as ações de determinadas empresas quando você quer comprar, alugar ou vender ações. E hoje eu vou te ensinar a usar alguns indicadores fundamentalistas e os 3 pontos positivos que me fizeram comprar ações de soja 3. O primeiro indicador que faz bastante sentido e usamos para distinguir o valor de mercado de uma empresa em relação ao seu valor patrimonial, temos o P sobre VP, que é o preço de mercado por ação sobre o valor patrimonial por ação. Quando você tem um P sobre VP menor do que 1, é possível concluir que a ação daquela empresa está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial. No caso do Boa Safra, a gente tem um P sobre VP inferior a 1. Atualmente, o P sobre VP da Boa Safra está sendo negociado a 0,69, ou seja, 31% de desconto caso você considere o valor patrimonial da empresa. E para quem ainda está com dúvidas sobre esse tópico, eu gosto de dar um exemplo hipotético. Imagina agora um imóvel que tem um valor patrimonial no mercado imobiliário de R$500 mil. Em um cenário onde o antigo dono ele faleceu e a pessoa que herdou o imóvel ela quer se desfazer de maneira bem rápida por questões emocionais e financeiras também, ela acabou colocando o imóvel no mercado imobiliário por R$300 mil. Quando a gente coloca esses valores na fórmula, R$300 mil é o valor que o mercado pagou em um imóvel e R$500 mil é o valor patrimonial daquele imóvel, a gente obtém 0,69
0,60 do valor patrimonial de mercado, ou seja, o comprador ele teve 40% de desconto quando ele pagou o preço de R$300 mil pelo imóvel. Quando a gente usa o P sobre VP no nosso dia a dia, investindo em ações na Bolsa de Valores, isso acontece constantemente e tem muita gente que acaba se desesperando em situações de instabilidade política, econômica e até questões pandêmicas, né? Quando a gente viu na pandemia, o mercado financeiro desabou, o que afeta o preço de ativos no mercado financeiro a primeiro momento, e se você sabe analisar de maneira eficiente, é possível ganhar dinheiro no longo prazo, aproveitando esse tipo de situação ao comprar ativos subvalorizados. Todos os investidores de sucesso olham para essa informação que eu vou compartilhar com você agora na hora de investir no longo prazo em ações de empresas de sucesso. Você vai rolar o mouse até a parte de baixo da tela de pesquisa do site e vai ter acesso a uma informação sobre o programa de compra ou recompra de ações e a data respectiva de emissão do programa, que no caso do Boa Safra foi aprovado no dia 13 de setembro de 2024. E agora, quando analisamos o preço por ação nesse dia, obtemos o valor de R$ 12,85. No dia de produção desse vídeo, a gente observou que a ação ela estava sendo cotada a R$ 9,87, o dia de 8 de abril de 2025, ou seja, um desconto de mais de 23% quando a gente compara com o preço que a própria empresa já estava disposta a pagar na data em que emitiu a ordem de recompra das próprias ações, considerando a ação desvalorizada, né? Para você que ainda não entendeu o que significa isso, imagina o seguinte, imagina uma pizza grande que é dividida em 12 pedaços e cada pedaço é vendido a R$ 7. Se essa mesma pizza agora é dividida em 11 pedaços e vendida ao mesmo valor, a pessoa que compra esse pedaço de pizza leva um pedaço maior para casa. Quando você tem ações de uma empresa e essa empresa ela decide comprar ações no mercado porque essas ações estão desvalorizadas, o acionista que manteve as ações na carteira de ações dele, agora ele leva um valor maior por ação. Essa empresa ela continuou com o mesmo valor patrimonial, com os mesmos ganhos, mas agora a diluição no mercado, o número de ações no mercado é muito menor, então o acionista ele tem uma valorização dos ganhos por ação, porque aquela ação tem uma concentração maior da empresa. E por último, mas não menos importante, falaremos do preço sobre lucro, que é utilizado por especialistas em investimentos e análise fundamentalista até hoje, desde a época do Benjamin Graham, o pai da análise fundamentalista, e o Warren Buffett, que é o maior investidor que já existiu. Então entender esse ponto deveria ser no mínimo interessante para você, jovem gafanhoto. O PL da empresa basicamente nos conta quantas vezes precisamos multiplicar o lucro líquido anual da empresa para poder recomprar essa empresa. Atualmente a Boa Safra ela está sendo cotada a um PL de 8,27, ou seja, levaria 8 anos e 3 meses para recomprar a própria empresa caso utilizássemos o seu lucro líquido anual. E outra coisa, quando a gente compara o PL da empresa com o lucro líquido anual de 2023, a gente tem um PL ainda menor, de 3,9. E eu fui pesquisar com curiosidade para saber qual que é o PL das empresas no mesmo setor em outros países. Na Alemanha, por exemplo, a gente teve um PL médio de 25, mostrando que a Boa Safra está sendo negociada a valores bem baixos, principalmente por questões políticas. A Bayer, por exemplo, que é uma empresa alemã, no mesmo setor ela está sendo negociada a um PL de 25. Quando a gente analisa o P sobre VP da Bayer, é igual a 7, enquanto que o Boa Safra ele está sendo negociado a um PL de 8 e um P sobre VP de 0,69. E quando a gente observa também o PL histórico da Bolsa de Valores do Brasil dos últimos 10 anos, a gente obtém um número de 11,69, o que mostra que a empresa ela está sendo negociada com um desconto grande em relação à Bolsa de Valores do Brasil, à Bolsa de Valores da Alemanha, e a gente chega à conclusão de que a Boa Safra está sendo negociada a múltiplos bem interessantes quando a gente compara com empresas do mesmo setor. Agora me conta aqui nos comentários o que você mais gostou desse vídeo e qual que é o próximo tema que você gostaria de ver nos próximos vídeos no canal. Já se inscreva no canal caso não seja inscrito, deixa o seu like no vídeo caso tenha te ajudado, já ativa o sininho para ser notificado no próximo vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Liberdade financeira para você.